Olá, pessoal! Estamos de volta com o curso de Angular. Hoje nós vamos continuar falando sobre formulários reativos. Dessa vez, nós vamos comparar valores de dois campos. Nós vamos criar um campo de confirmação de e-mail e essa mesma lógica pode ser utilizada para fazer confirmação de senha também. Aqui no nosso formulário, eu vou duplicar esse campo, porque nós vamos fazer uma confirmação de e-mail. E vocês também podem utilizar essa mesma estratégia para fazer confirmação de senha ou comparar dados entre quaisquer campos que tenha no formulário. Então, vou fazer aqui, confirmar e-mail. Por enquanto, vai ter as mesmas validações e depois a gente adiciona a validação extra. Vou voltar aqui para o template HTML e vou copiar o campo de e-mail. Vou colocar o campo aqui de confirmar e-mail. Então, confirmar e-mail. Vou copiar aqui o nome, só para não correr risco de erros. Então, vou colocar aqui confirmar e-mail. O form control name, confirmar e-mail. O ID e o placeholder, vou deixar ali o mesmo. Vou deixar aqui e-mail inválido e também vou deixar o e-mail obrigatório aqui por enquanto. Também vou fazer um replace aqui. Vou remover essa daqui. Confirmar e-mail é obrigatório. Aqui eu vou fazer um NGServe para a gente poder ver como que isso está na tela. Aqui na tela nós temos nome e confirmar e-mail. Se a gente fazer um submit, nós vamos ter que confirmar e-mail é obrigatório. Só que o que nós queremos fazer é o quê? Quando a gente entrar com email@email.com, e se eu colocar aqui um email2@email.com, eu quero que mostre uma mensagem de erro falando que os dois campos são diferentes. E para fazer isso, a gente precisa criar uma validação customizada. Voltando para o código, vou abrir aqui o Form Validations, que é a classe onde nós temos todas as validações, e eu vou adicionar mais um método, também vai ser estático. Eu vou criar aqui um método equals to, dessa forma vai ser um método genérico e nós podemos utilizar com quaisquer campos. Se tiver, por exemplo, um senha, confirmar senha, nós podemos utilizar a mesma validação duas vezes no formulário. Aqui eu vou colocar other field, ou seja, o outro campo. Esse outro campo vai ser uma string, porque nós vamos receber da mesma forma que nós fazemos aqui no HTML. Nós vamos passar a string como nome do e-mail para poder obter o valor do formulário. E como aqui nós estamos utilizando um parâmetro que não seja um controle do formulário, nós vamos ter que utilizar a mesma estratégia que nós utilizamos aqui em cima. Então, eu vou fazer aqui também um validator e aqui embaixo eu vou fazer um return validator. Aqui nós não vamos receber um form array, nós vamos receber um form control, porque esse campo aqui é um form control. Então, aqui eu vou botar o meu form control. Primeira coisa que nós vamos validar é se esse campo foi passado realmente. Então, vou fazer aqui, se o other field é nulo ou undefined, eu vou jogar um erro. Então, aqui eu vou fazer um throw, new error, e aqui a mensagem de erro. É necessário informar um campo. Depois, eu vou tentar acessar esse campo que o desenvolvedor informou. Então, vou colocar aqui o field, que é o campo realmente. E para acessar esse campo, nós temos aqui o form control. O form control, como nós podemos ver aqui, tem alguns métodos e também tem as propriedades. Então, aqui a gente consegue ver quais são as propriedades com esse cubo lilás e com esse retângulo que parece uma caixa, azul são as propriedades. Então, aqui o que nós podemos fazer é acessar duas propriedades. Se a gente vir aqui e passar o mouse em cima, a gente vai ter aqui que o parent, ele faz acesso ou é um form group ou é um form array, que é o controle pai ou controle mãe desse campo. Só que existe uma outra propriedade também, que é a propriedade root, que pega qual que é o controle raiz. Então, nesse caso aqui, utilizando o nosso formulário como exemplo, se eu estiver fazendo essa validação a partir do campo CEP, cep.parent, o parent desse campo CEP é o endereço, que é esse form group aqui. Porém, a propriedade
root, ou seja, a propriedade raiz do CEP, vai retornar esse grupo aqui, que é a raiz do formulário. Então, para não correr riscos, nós vamos acessar o formulário raiz, assim a gente vai ter acesso a qualquer campo do nosso formulário. E caso a gente precise acessar, por exemplo, um campo que esteja aninhado no nosso formulário, a gente pode passar, por exemplo, endereço.cep aqui no Other Field também. Então, aqui eu vou fazer root. O campo root é um grupo de formulário. Então, aqui eu vou fazer um casting utilizando o TypeScript. Então, vou fazer um form group. E aqui tudo eu vou colocar dentro de parênteses. E aqui eu tenho todos os métodos agora do form group novamente. E para fazer o acesso ao campo, nós vamos utilizar o método get. E a gente vai pegar aqui o Other Field. Então, eu tenho o meu próprio campo, onde eu vou utilizar a minha validação. Nesse caso, vai ser o campo confirmar e-mail, que vai ser o meu form control. E aqui o meu field vai ser o outro campo que eu vou passar. Nesse caso, eu vou comparar com a informação do e-mail. É claro que se o campo não existir, então eu vou fazer aqui mais uma validação, eu também vou jogar um outro erro. É necessário informar um campo válido. E por último, a gente vai fazer a comparação. Então, se o field value for diferente do form control ponto value, nós vamos retornar que esse campo é inválido. Então, para isso, a gente retorna um objeto, da mesma forma que a gente fez aqui em cima, pode ser required, ou então podemos criar o nosso próprio código de erro. Aqui eu vou retornar o equals to, que é só para fazer referência à própria validação, e a gente pode retornar alguma coisa. Você pode retornar, por exemplo, o other field, pode retornar true, pode retornar o que você quiser. Funciona também e é uma forma diferente do que já fizemos em aulas anteriores. E caso o campo seja igual, a gente retorna nulo para dizer que o campo está válido. Então, agora nós vamos testar. Nós vamos voltar aqui no nosso componente, vou colocar form validations, porque essa validação vai acabar cobrindo as outras também. Colocar o equals to, então aqui eu preciso passar um outro campo. Se eu passar, por exemplo, o campo e-mail 123, é um campo que não existe. Voltando aqui agora para o browser, vocês podem ver que vai dar um erro. E aqui fala que é necessário informar um campo válido. Então, é legal que a gente já tenha essa validação também e evita, se acontecer de você digitar uma tecla mais ou uma tecla menos, ou um campo que não existe, já tenho isso no lugar também. É necessário informar um campo válido. Só que esse campo aqui é um campo válido. Para a gente poder analisar o porquê que está dando esse erro, eu vou colocar aqui um console log. E eu vou copiar tudo que está aqui embaixo, para a gente poder ver qual que é o resultado. Voltando aqui para o browser, a gente consegue ver que esse campo está nulo. Agora, se eu tirar esse ponto .get aqui, salvar, voltar para o browser, a gente consegue ver que o form control existe. Então, por que dá esse erro? O que acontece é que o Angular vai executar essa validação desde o momento que renderizar o campo na tela. Então, pode ser que no momento que a gente renderize esse campo, o nosso formulário ainda não esteja pronto. Então, é importante a gente colocar mais uma validação aqui para evitar erros como esse. Qual que seria essa validação? Se o form control .root não existir, então eu botei aqui uma negação na frente, ou então o form control .root, e aqui eu vou fazer novamente o casting, e vou pegar o campo controls, que é a propriedade que lista todas as propriedades, né, todos os campos do formulário. Se essa propriedade também não existir, quer dizer que o meu campo e nem o formulário ainda está pronto para ser validado. O Angular ainda precisa trabalhar algumas coisas aí por trás dos panos, até que o formulário inteiro seja renderizado e esteja pronto na tela. E agora, voltando para o formulário, nós não temos mais aquele erro. Vocês podem ver que o confirmar e-mail é obrigatório. A gente ainda precisa melhorar essa mensagem de erro aqui.
O que nós vamos utilizar aqui? Nós vamos utilizar o formulário .get, vou pegar aqui esse campo de confirmar e-mail e vou verificar se ele tem erro. Eu vou pegar um erro customizado, que foi o erro que a gente criou. E qual que é esse erro? É exatamente o equals to. Então, equals to. E a mensagem de erro que nós vamos mostrar, então, vou verificar se tem a mensagem de equals to, se tem o erro de equals to, e mostrar que e-mails não são iguais. Voltando aqui para a tela, e-mail, @email.com, e-mail 2, @email.com, os e-mails não são iguais. Porém, se eu tirar aqui esse e-mail, ele valida e a mensagem de erro desaparece. E seguindo uma lógica semelhante, é possível a gente expandir essa lógica e conseguir validar qualquer campo do nosso formulário e construir validações mais complexas. E é claro, validações como essa, a gente não precisa reinventar a roda. A gente já sabe como é que funciona essa validação por trás dos panos. E se você quiser economizar um pouco mais de tempo, na comunidade já existem vários pacotes que nós podemos utilizar nos nossos projetos. Então, esse NG2 Validation, que é um pacote bem popular, nós temos o de mínimo, maior que, maior ou igual que, máximo, um período, tem que ser dígitos, tem que ser só número, um link, um e-mail, tem que ser uma data, número de cartão de crédito, precisa ser um JSON, precisa ser um telefone, não pode ser igual, tem que ser igual. Então, existem várias validações e essas validações estão prontas para serem utilizadas em formulários template driven e também formulários reativos. Aqui mostra como fazer a mesma coisa. E se vocês pesquisarem, também vão encontrar bibliotecas como essa também para validações utilizadas no Brasil, como CEP, telefone, CPF, CNPJ. Então, a gente não precisa desenvolver isso tudo do zero. Por hoje é só. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!